Eu sou o professor Ginelício Cruzoé, professor de Física do Solo, aqui do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. E vou falar um pouco a respeito da importância da física do solo para o manejo e conservação do solo. E amanhã, dia 15 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Conservação do Solo. Vamos falar um pouco sobre conservação do solo. É um grande problema mundial em que, inclusive, a ONU vem se preocupando bastante, até percebendo que é mais importante a conservação do solo do que o próprio aquecimento global, por exemplo. Então, um planeta sem solo seria um planeta sem vida, um planeta em que todo o carbono, por exemplo, estaria na atmosfera. Então, a gente precisa conservar muito bem o solo para que a gente possa ter um meio ambiente mais equilibrado e uma vida mais estável no planeta. Bom, a física do solo ela está relacionada a parâmetros, a características intrínsecas de cada solo, mas também ao manejo. Então eu altero a forma como eu manejo o solo, eu também altero a física do solo. E para o agricultor, de um modo geral, ele tem uma preocupação maior com aquilo que ele enxerga. Por exemplo, ele tem uma preocupação maior com a deficiência nutricional, ele tem uma preocupação maior com o ataque de uma praga, de uma doença, mas o que tem abaixo da superfície do solo fica realmente aí muito ignorado nos sistemas produtivos de um modo geral. E aí a gente tem como consequência disso redução de produtividade ou queda de produtividade em função de características físicas do solo que poderiam ter sido resolvidas antes do plantio, antes da implantação da cultura. E alguns cultivos, obviamente, que degradam mais a estrutura do solo, degradam mais a física do solo do que outras culturas, devido à sua forma de colheita, forma de plantio, etc, etc. Então, eu posso afirmar com toda certeza que hoje a compactação do solo, a falta de uma boa estrutura do solo é um problema em pelo menos aí metade das áreas cultivadas, principalmente aquelas áreas cultivadas com culturas anuais, que são aquelas culturas em que você planta e colhe 2, 3 vezes ao ano. Então isso aí é muita máquina, é muito peso, é muita massa sobre o solo. Então isso altera demais a estrutura do solo. Além disso, é muito comum aqui na nossa região a gente ter solos degradados devido à compactação, principalmente pelo cultivo de milho e milho para silagem. Então, recentemente, 2 agricultores nos procuraram um de café, um solo extremamente compactado, e ele achando que tinha resolvido o problema com uma subsolagem e não resolveu o problema. E um outro agricultor que cultiva tomate. Esse a gente ainda está em análise e estudos. Mas enfim, a física do solo ela é a base do manejo do solo e precisa ser dada essa importância. Nós temos problemas de estrutura de solo que vai afetar a dinâmica da água, a retenção de água pelo solo, fluxo de água, a oxigenação do solo para que as raízes possam se desenvolver. Nós temos a parte de resistência à penetração das raízes. Então o solo desestruturado aumenta demais a resistência à penetração. Tudo isso vai impactar no potencial produtivo da cultura agrícola.